Olá, sou o pastor Sidney Isaías, é um prazer poder ter você aqui comigo mais uma vez. Ainda estamos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e hoje nós vamos analisar o versículo de número 4. Depois de Paulo defender o seu apostolado, na introdução, nos versículos acima, Paulo passa a defender o evangelho exibindo aqui a graça de Deus por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Há 3 pontos que nós precisamos destacar aqui no versículo de número 4. O primeiro ponto é a natureza do sacrifício de Cristo na cruz, que Paulo escreve na parte A do versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Queridos, Cristo não foi para a cruz por fraqueza ou como um mártir. Ele não foi crucificado porque Judas o traiu e o trocou por 30 moedas, e nem porque Pilatos também o sentenciou à morte. Ele foi crucificado porque se entregou voluntariamente por amor. Isso está em João no capítulo 10, o versículo 11, o versículo 17 e o 18. Ele se entregou em um sacrifício pelo pecado. Foi a morte de Jesus em favor de alguém. Ele não morreu uma morte particular para si próprio, mas uma morte vicária, substitutiva, queridos. Veja que, como inocente, ele deixou-se executar como culpado, para que os culpados assumissem o lugar do justo. Cristo não se entregou por amor às glórias e aos reinos deste mundo. Ele se entregou pelos nossos pecados. Sua morte foi uma oferta pelos pecadores e um sacrifício pelo pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, assim segundo as Escrituras, onde está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 3. O segundo ponto a analisar do versículo 4 é o propósito do sacrifício de Cristo na cruz. Veja a parte B do versículo, para nos desarraigar deste mundo perverso. Há um propósito aqui, queridos, definido que Paulo nos traz com relação ao sacrifício de Jesus. Ele se entregou à morte de cruz para nos arrebatar do poder deste mundo, sim, para nos transportar do reino das trevas para o reino da luz e para nos arrancar da casa do valente e nos arrebatar da potestade de Satanás. A palavra Echairel, que significa resgatar, pressupõe que os que precisam ser resgatados estão em grande perigo, sem nenhuma condição de livrar-se do perigo. Agora aqui, queridos, o que descreve o versículo 4, o resgate aqui, tem a ver com aqueles que por natureza são inimigos do resgatador. Mesmo sendo inimigos de Deus, o resgate foi efetuado, querido, por intermédio da morte voluntária de Cristo, que é o resgatador. Paulo diz que Cristo morreu para nos libertar e nos desarraigar deste mundo perverso. E a palavra mundo aqui não é cosmos, mas aionos. E esta palavra denota um mundo em movimento, enquanto cosmo tem a ideia usual de diversos sentidos, analisa-se, pois, um mundo em repouso. Aionos, queridos, refere-se ao mundo do ponto de vista de tempo e mudança. É o mundo que se segue apressado para o seu fim e no qual, apesar de todos os seus prazeres e tesouros, não há nada de valor permanente nele. Essa palavra traz a ideia de que o mundo aqui é a dispensação do mal. Portanto, Jesus foi à cruz, meus queridos, para nos desarraigar do domínio do maligno, ou seja, para nos libertar da presente era do mal, uma vez que o mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno. O terceiro ponto é a origem do sacrifício de Cristo. Parte C, do versículo 4, segundo a vontade do nosso Deus Pai. Tanto o resgate dessa era maligna quanto os meios pelas quais ele foi efetuado estão de acordo com a vontade de Deus Pai. Aqui, querido, Paulo exclui qualquer noção de que o que aconteceu a Cristo tenha sido causado pelas circunstâncias. Não. Tudo fazia parte de um plano para derrubar o mal e libertar o homem do seu poder. Cristo foi à cruz não por um acidente, nem porque as forças do mal prevaleceram sobre ele. O sacrifício de Cristo na cruz foi voluntário, foi
absolutamente em conformidade com a vontade de Deus Pai. Foi o Pai que o entregou por amor. E o amor divino por nós não poupou sequer o seu próprio Filho, e nem tampouco também o Pai. Isso porque Deus estava reconciliando consigo o mundo, segundo Coríntios 5,19. Aqui, queridos, não existe neutralidade. Ou você está no reino de Cristo, ou está sob o domínio deste reino do mal. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.